Bom, nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa narrativa que é simplesmente fascinante. Uma jornada que atravessa milênios, onde o céu deixa de ser só aquele teto escuro ou um mero cenário da criação e se torna algo, assim, muito maior. Em todo o material que a gente vai examinar aqui, existe uma perspectiva deslumbrante. Ela basicamente transforma todo aquele espaço sideral numa testemunha silenciosa da aliança, da redenção e da esperança humana. A gente vai entender juntos como a literatura antiga não via os astros como simples pedras frias vagando no espaço, mas sim como peças centrais de uma grandiosa poesia teológica. Para começar a desenhar bem esse panorama, tem uma frase que serve como uma moldura perfeita para essa história. A Bíblia começa com luz e termina com luz. É um detalhe literário genial, né? Pensar bem. Entre Gênesis e Apocalipse, a gente faz uma longa travessia do cosmos. O que as nossas fontes mostram é que essa jornada vira a chave da nossa compreensão sobre o dia e a noite. O universo inteiro acompanha os passos da humanidade observando silenciosamente a grande história da redenção acontecer bem debaixo do brilho dele. E isso já nos joga direto para o nosso ato 1, o relógio espiritual. Para entender isso de verdade, a gente precisa pensar em como o pessoal lá na antiguidade olhava para as estrelas. Naquela época, o texto de Gênesis foi uma verdadeira quebra de paradigma. Por quê? Porque para culturas vizinhas, os astros eram deuses, algo para se temer ou adorar. Mas aqui não. Aqui eles são um maquinário criado com um propósito muito claro. Olha só o que diz em Gênesis 14, 1:14. Para sinais, para tempos determinados. Ou seja, o Sol e a Lua não estão ali só para iluminar a Terra ou ajudar a plantar e colher. Eles estão ali para organizar o tempo espiritual da humanidade. O universo funciona como um relógio espiritual gigantesco e super preciso. E aí entra uma palavra hebraica que é o grande pulo do gato, Moadim. O texto original carrega exatamente essa ideia. A gente não está falando de feriados comuns ou datas num calendário qualquer. Moadim significa encontros divinos, reuniões que já estavam na agenda desde o comecinho de tudo. A Lua e o Sol são os ponteiros desse relógio, avisando que chegou a hora de um encontro marcado entre o Criador e a humanidade, ali, no meio da nossa história. É uma forma de olhar para o céu que fala de relacionamento e de memória, não de um destino inevitável ou cego. O que nos leva cronologicamente para o ato 2, a promessa nas estrelas. Avançando lá para a época dos patriarcas, as estrelas no céu noturno ganham um significado completamente novo e muito mais profundo. Imagina só a cena, noite fechada no deserto, sem absolutamente nenhuma poluição luminosa por perto. Aquele céu devia ser uma coisa absurda, um tapete gigante de luz. E o Criador chama Abraão, um homem idoso e sem herdeiros, para fora da tenda e diz: "Conta as estrelas, se é que o podes." Naquela noite específica, o objetivo não era dar uma aula de astronomia ou navegação, mas sim entregar uma visão que exigia enxergar muito além dos limites da lógica e da própria biologia. E as fontes ilustram esse ponto com um contraste muito marcante. De um lado, da balança, a gente tem o que se chama de fatalismo astrológico, onde os planetas e estrelas seriam forças implacáveis que ditam o destino das pessoas. Mas do outro lado, a gente encontra a memória bíblica. O texto basicamente esvazia as estrelas de qualquer poder determinista e entrega tudo para a promessa de um Criador relacional. As estrelas viram testemunhas de uma aliança. Elas passam a representar futuro, descendência. Em vez de ser uma espécie de oráculo fatalista, o céu noturno vira a maior vitrine de esperança que existe. Seguindo nossa viagem, chegamos ao ato 3, cartografia da redenção. Mais para frente, no período do Êxodo, a gente vê a nação de Israel nascendo através de uma libertação histórica. E olha que incrível, o próprio calendário deles é literalmente zerado para marcar esse resgate. É nesse recomeço que surgem as festas sagradas, e a gente pode entender cada uma dessas festas como uma estrela super brilhante acesa dentro da memória do povo. O cosmos continua marcando ciclos, claro, mas as festas dão a tradução espiritual de tudo isso. O Pêssar, a Páscoa, ensina que o tempo que antes era escravo pode ser redimido. O Shavuot mostra que a revelação divina tem um ritmo todo próprio. O Yom Kippur é aquele mergulho na purificação total. E o Sukkot ensina a viver aquele balanço entre a nossa fragilidade e a presença constante de Deus. Agora, o que é realmente fascinante de observar nessa tabela aqui é a leitura arquetípica e poética que o material de origem propõe, cruzando as constelações com esse calendário espiritual. É bom deixar super claro que as fontes não estão de jeito nenhum defendendo a astrologia, tá? O que a gente tem aqui é uma cartografia espiritual antiga. Por exemplo, Áries, o carneiro, bate exatamente com Pêssach e o sacrifício do cordeiro. Gêmeos ecoa a travessia. Câncer, que tem aquele movimento de recuo, alinha perfeitamente com os lamentos do exílio em Tisha B'Av.
Virgem traz a ideia de purificação do Yom Kippur. Libra traz a balança do equilíbrio que a gente vê em Sukkot. E Peixes encerra o ciclo nas águas profundas da misericórdia, a segunda chance. O tempo e as estrelas lidos como uma baita poesia sobre resgate. O que nos coloca direto no nosso ato 4, a estrela de Belém. Quando a gente entra cronologicamente nos evangelhos, lá no Novo Testamento, parece que toda essa gigantesca narrativa cósmica vem funilando para um único ponto. Os magos do Oriente chegam e dizem: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aquele mesmo sistema de luzes, que lá no início foi criado para marcar os tempos, agora funciona como um enorme megafone cósmico. O céu inteiro está anunciando o momento em que o próprio Criador entra na limitação do tempo e do espaço para trazer a redenção definitiva. É um baita de um evento. Mas tem um detalhe sensacional que o nosso estudo visual traz e que não dá para deixar passar em branco. A estrela física no céu conduz aqueles estudiosos do Oriente até a região geral de Jerusalém, certo? O cosmos aponta a direção. Porém, é só quando eles consultam as escrituras que eles acham o endereço exato, Belém. O cosmos dá o sinal, mas a palavra escrita confirma o detalhe. A luz física lá em cima não substitui o texto sagrado. Na verdade, eles trabalham em uma parceria perfeita para guiar quem está buscando a verdade. Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro todo nessa linha do tempo. Olha como as coisas se constroem formando uma simetria de cair o queijo. A gente começa no Gênesis, com o céu sendo ligado como esse relógio de encontros marcados. Aí a gente passa para Abraão, saindo da tenda de noite, olhando para o céu enquanto espera o filho da promessa. Séculos e mais séculos se passam e as festas do Êxodo começam a preencher as estações com todo aquele significado espiritual, até que a gente desembarca no primeiro século, onde magos cruzam o mundo olhando para uma estrela para finalmente encontrar o filho prometido. É tudo maravilhosamente orquestrado, desde a promessa original até o cumprimento, cruzando milênios de história debaixo desse mesmo céu. E por fim, chegamos ao clímax, nosso ato V, luz eterna. Essa caminhada toda encontra o seu desfecho brilhante lá no livro do Apocalipse. Lembra lá do começo da nossa análise, quando a gente falou que o Sol e a Lua foram colocados para governar os tempos? Pois bem, esse propósito, que era apenas provisório, atinge um ponto onde as próprias fontes físicas de luz se tornam totalmente obsoletas. É como se eles batessem o ponto e encerrassem o expediente depois de milhares de anos. Eles já cumpriram a missão e agora é a própria presença do Criador que ilumina tudo na eternidade. Então a grande tese central que a gente extrai disso tudo é muito bonita. Toda essa ordem cósmica, que passou eras e eras marcando as festas, testemunhando as alianças de Deus e iluminando o caminho até o evento em Belém, finalmente pode descansar. Aqueles sinais astronômicos ligados lá no primeiríssimo dia concluem a missão com sucesso e abrem espaço para o amanhecer sem fim da eternidade. Para a gente fechar o nosso estudo, deixo essa reflexão aqui. A gente é bombardeado pela ideia de que o espaço é só um vácuo gelado cheio de rocha e gás pegando fogo, um lugar totalmente sem poesia ou propósito. Mas as fontes antigas que a gente acabou de explorar fazem um convite que vira tudo isso de cabeça para baixo. Se cada luminar e cada mudança de ciclo apontam para o mesmo evento redentor, como isso muda o nosso dia a dia? Talvez, de agora em diante, olhar para cima numa noite estrelada seja bem menos sobre pura astronomia e muito mais sobre contemplar a grande obra-prima de uma aliança. Fica aí o convite para continuar explorando essa poesia incrível. Um abraço e até a próxima análise.